Olá a todos e todas, me chamo Francisco de Paula do curso de Licenciatura em Física do Polo Angicos. Essa é a nossa disciplina de Instrumentação para o Ensino de Física 2. Irei falar um pouquinho sobre a minha atividade 1, que no caso é o nosso plano de aula. Como se trata de um plano de aula para uma aula de 50 minutos, em que essa nossa sala fictícia terá apenas 20 alunos, e nós iremos trabalhar o nosso tema de nossa aula o MRUV, é o movimento retilíneo uniformemente variado. Não é isso? Bom, então minhas aulas eu gosto sempre de iniciar assim. Denotamos que os alunos já tenham estudado o MRU, e agora nós iremos estudar o MRUV, não é verdade? Então sempre eu gosto de o quê? Conceituar, relembrar o que foi estudado, e em seguida, que a gente relembrar o MRU, irei passar os conceitos do MRUV. Bom, então, sempre que eu vou iniciar a minha aula, um plano de aula, eu coloco primeiro os objetivos, a duração, o conteúdo. Em seguida tem as estratégias didáticas. Como é que sempre eu faço meu plano de aula? É o seguinte, eu coloco ali os objetivos específicos, porque em cima já coloquei o objetivo geral. Eu coloco dentro das estratégias um objetivo específico, coloco o desenvolvimento da aula e é uma parte da introdução. Bom, professor, você vai ver no meu plano de aula o seguinte, que eu irei trabalhar com quadros giz de início para relembrar o MRU. Em seguida, quando os alunos lembrarem sobre o MRU, eu irei trabalhar novamente, ali exemplificando com exemplos do dia a dia, que os alunos possam se identificar mesmo. Porque para aprender eu acho que a aula não precisa ser só quadro giz. Tem que ser divertida, não é verdade? A gente não precisa aprender sofrendo, necessariamente. Em seguida, que os alunos conseguirem conceituar o MRU, irei conceituar o MRUV com exemplos do dia a dia. Após isso, denotamos que isso leve em torno de 20 a 25 minutos. Sempre eu gosto de trabalhar com experimentos em física. Então, nesse nosso plano de aula, eu desenvolvi um experimento de baixo custo, onde os alunos poderão identificar os conceitos que foi passado no quadro e que foi feito na sala, o debate, etc. Um experimento simples, em que a gente vai precisar de uma bolinha de gude, um recipiente de vidro de aproximadamente 2 litros, água mineral e um marcador para marcar a quantidade lá, os risquinhos da água. Que no caso, no experimento eu coloquei 0,5 litros, 1 litro, 1 litro e meio e 2. Por se tratar de um plano, essa seria a ideia. Então, o objetivo do experimento qual seria? Demonstrar de forma prática o MRUV. Para a execução do experimento, basta marcar no recipiente as medidas, como eu disse, e soltar a bolinha de gude no cronômetro. As crianças, os alunos, eles irão cronometrar o tempo gasto que a bolinha leva de uma medida a outra. E espera-se que os alunos notem que o tempo gasto de uma bolinha de gude, que a bolinha de gude leva de uma medida a outra, ele varia, não é verdade? Espera-se que eles possam compreender que o objeto fez um caminho retilíneo, a velocidade percorrida por ele foi variando, ou seja, houve uma variação da sua velocidade. Então eles vão aprender de maneira prática, não é verdade? Uma aula expositiva em que os alunos vão aprender de uma maneira super simples. Quanto aos recursos didáticos, como eu disse, seria o quadro giz, o marcador, claro, o apagador que é necessário, né? O experimento de baixo custo. Só isso, muito simples. As metodologias que irei utilizar, elas são duas. A primeira é uma aula dialogada, em que irei trabalhar os conceitos com o aluno dialogando, exemplificando, e em seguida irei trabalhar uma aula expositiva, onde a gente irá expor o experimento, a aula experimental em si. E espera-se que os alunos possam participar de maneira ativa da aula, não é verdade? O método avaliativo que iria adotar será a autoavaliação, o debate da classe em si, e os questionamentos irão sendo feitos oralmente, individualmente, no decorrer da classe. À medida que fosse notando que os alunos irão fazendo o experimento em si. Bom, então já está se encerrando em 5 minutos, é um tempinho curto, e esse seria a exemplificar. Até então.